Aí, Olá, doutora Melina, como vai? Deu tudo certo, bem? conseguimos. Tudo bem? Deu tudo Deu tudo certo. certo. Vamos lá, já deu nossa hora, né? Nós vamos dar início então a mais essa live da Coordenadoria da Infância, né? Parabenizar pela iniciativa, é muito importante nesse período de pandemia estimular essas discussões. Hoje, meu parceiro é o Diógenes, né? O Ferracini, é nosso servidor aqui do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Atualmente atua na Vara de Infância de Sidrolândia, que é uma das varas que tem, né, grande importância aqui no estado pelo trabalho desenvolvido na área da infância. Então, é referência para nós, né? Eu atuo na segunda vara de Jardim, que também tem competência de infância e juventude. E é uma paixão para nós. Então, creio que hoje nós tenhamos aqui só entusiastas da infância. O Diógenes, com certeza, é um deles. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, doutora Melina. Olha, um prazer imenso poder estar aqui com a senhora, poder contar com as pessoas que estão participando, que a gente só ia começar a falar do assunto quando desse 1.000 pessoas assistindo, né? Ah, Mas eu estou brincando, vamos chegar a tanto. Mas é uma delícia realmente poder falar sobre infância, falar sobre o tema que nós vamos discorrer hoje durante esse período. E muito obrigado. Nós somos entusiastas aqui realmente da infância, mas nós sabemos também que Jardim tem todo um carinho especial. A vara onde a senhora é a titular realmente tem todo um cuidado, e isso que é importante, por isso a senhora foi escolhida para estar conduzindo esse momento para a gente aqui. obrigada. Estou vendo a minha equipe entrando aí de Jardim, viu? Alfredo entrando, Eduardo, meu assistente social. O pessoal está prestigiando a gente aqui. A É Bruna, assim, aqui colega de juíza de Angélica, acho que eu vi a Tiele também de Amambai. O pessoal está prestigiando, que legal. entrou a Isabela Zene, que é aqui da minha comarca também, Ah, entrou a Michelle Spies, que é também a nossa psicóloga, aqui também da equipe da infância. Tem bastante gente chegando aqui, a Doêmia passou agorinha por ali, a que é da Doênia é uma coordenadoria. querida da infância, ela que fez o convite. Obrigada, viu, Doênia? Bom, o nosso tema é muito interessante e teve uma alteração recente, né, que a gente ainda está se adaptando. Então, a gente vai falar do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né? Passou por uma alteração profunda em 2019, houve a fusão, né, dos cadastros, então a gente tem um cadastro só. E você tem ministrado cursos sobre a operação do cadastro, né? Porque a gente sofre muito com novas tecnologias, né? E isso é algo que a gente realmente tem um pouco de dificuldade. Então, eu queria que você iniciasse, então, Diógenes, contando para nós qual que foi essa inovação. Mudou o sistema? A gente não tem fila mais, não tem cadastro mais? O que que mudou com o novo SNA? Nós temos, na verdade, a nossa fila, como eu sempre digo, a nossa fila é uma fila virtual, não é? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da fila. Não é que mudou o cadastro. O CNJ entendeu que as crianças que eram acolhidas e nós tínhamos que cadastrar num sistema, e depois, porventura, elas precisavam ser levadas à adoção ou colocadas em família substituta, eu tinha que cadastrar em outro sistema. E aí acabava se perdendo muitos detalhes e o feeling do acompanhamento dessa questão. Então, o que aconteceu? Com o desenvolvimento do SNA, nós juntamos os dois cadastros, o cadastro de abrigamento, aqueles das crianças acolhidas, tanto em abrigos institucionais, quanto em famílias acolhedoras e tudo mais, e trouxemos os pretendentes, mais o pessoal que está pronto para adoção, as crianças estão prontas para adoção, para esse sistema. Então, nós temos um universo todo acompanhado, que temos condições, inclusive, de acompanhar prazos que estão vencendo, processos que estão passando do tempo de serem julgados, dentro desse universo todo de destituição familiar, de cuidado. E aí esse processo, esse sistema unificou, não é? Continuamos tendo a fila virtual, como eu disse, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, mas agora com um cuidado um pouco mais profundo. Como a senhora disse, nós estamos fazendo realmente vários treinamentos, porque o Mato Grosso do Sul se preocupou, logo no primeiro momento em que disseram que vamos
migrar de um sistema para o outro, todo o Tribunal de Justiça se mobilizou para que pudéssemos ter um sistema cada vez mais limpo e mais acertado. Então, estamos realmente muito preocupados em formar os servidores para abastecer corretamente o sistema e também em atender os pretendentes que estão na ânsia de saber a sua posição em fila, o que vai acontecer com ele e tudo mais. Então, é por aí, mais ou menos assim, nessa situação. O pessoal está mandando só coraçãozinho aqui, né, doutor? Eu vi que a doutora Helena entrou, uma querida, a Sandra, assistente social de Bela Vista, onde eu respondi por um tempo também. Que joia. Também dizem que o SNA, na verdade, quis efetivar a doutrina da proteção integral, né? Então, agora ele é focado na criança. A gente tenta, então, mencionar todos os fatos relevantes que envolvem a criança, desde o acolhimento, colocação em guarda, enfim, até a eventual, enfim, adoção ou reintegração à família, né? Então, agora a gente tem, na verdade, uma série de informações que constam todas no SNA, né? E precisa ser alimentado, né? Inclusive, o que a senhora está dizendo é o mais importante. A criança entrou no sistema judicial, ela apareceu para a gente no comecinho da rede de proteção, o Conselho Tutelar teve alguma ação e ela entrou para o judiciário em si, indo para uma família acolhedora ou para um abrigo judicial, ela já é cadastrada ali e nós acompanhamos toda a infância dela até a maioridade. Justamente, se ela vai para uma guarda, e aí nós precisamos saber que guarda que é, com nome, endereço, CPF, RG, acompanharmos essa guarda, se é para fins de adoção, se é para fins somente de acompanhamento dessa criança, e caso ela seja reintegrada, se ela volta, com todas as ocorrências. Agora é focado na criança realmente. Uhum. Eu queria que você contasse para nós também, Diógenes, quais foram as inovações, o que o SNA trouxe de novo? Porque a gente sabe que uma das intenções foi tentar viabilizar uma participação mais ativa dos pretendentes, né? Também tentou uniformizar a questão da infância, da justiça protetiva como um todo. Então, na verdade, auxilia os juízes em prazos, lembretes. Então, você podia contar para nós quais foram as novas funcionalidades do SNA? O que ele trouxe de melhoria, de novidade? Exatamente nisso, viu, doutora? Ele traz vários alertas. Nós temos um acompanhamento, justamente o que eu disse agora há pouco, dos prazos. O prazo vai vencer, essa criança já está mais de 120 dias em abrigamento, está há 3 meses abrigada, então nós temos que reavaliar esse abrigamento. Ela foi colocada em família substituta, todos os prazos que essa criança, esse adolescente, que o ECA trouxe agora como obrigação que o judiciário acompanhe, que a rede toda mantenha em dia, o sistema traz para a gente esses alertas muito na fronte, muito na tela inicial, coisa que nós não tínhamos nos outros, nós não sabíamos, o processo está ali, está abrigado, mas a gente tinha que recorrer sempre aos nossos prazos dentro do nosso sistema judiciário em si e outras comarcas também. Até mesmo a comarca a menos informatizada hoje tem acesso ao SNA, tem controle desses prazos. Uma outra coisa que ele vai proporcionar, em breve, uma integração entre sistemas, tanto o judiciário quanto o próprio SNA, eles vão se conversar. Alguns lugares já estão fazendo teste, aqui nós não temos ainda essa possibilidade, porque nós estamos usando o SAGE e eles usam um outro tipo de programa. PJE? PJE é uma das ferramentas que eles estão fazendo a integração. Uma outra coisa que o SNA trouxe é o foco exclusivo na criança. Então, nós temos, a partir da criança, todo esse acompanhamento que a senhora disse, do abrigamento, dos registros das informações, da onde ela veio, qual a família, todos os dados de saúde, todas as observações nós temos que colocar ali. Então, é o foco direto na criança, uma das inovações. Outra inovação, à noite, passado a virada, vamos dizer assim, do dia, o sistema faz o trabalho de Tinder, né, o match das crianças com os casais. O sistema vai pegar o casal ou o pretendente, seja ele de que região for, desde que ele esteja habilitado para aquela determinada região, e tem todo um universo muito grande de detalhes aí,
e ele vai fazer um sincronismo, ele vai procurar dentro do sistema, na virada da noite, exatamente as crianças que combinam com aquele determinado casal. Vão fazer uma coisa que a gente chama de vínculo, e a vara vai receber essa informação. Caso a vara não tome uma atitude dentro de um prazo pré-determinado, o pretendente vai receber um e-mail dizendo, olha, você está vinculado com a criança tal. Será que você não tem interesse? Dá uma procurada na vara. Por isso que eu falo, importante manter os dados cadastrais atualizados. E essa é mais uma inovação. O pretendente tem condição de entrar no sistema e lá ele mesmo manter o telefone, o e-mail, os dados de contato dele atualizados. A gente entra aqui, um dos grandes problemas que nós temos é que não dá para a gente mostrar, o computador está ligado aqui. Mas a grande parte dos pretendentes não tem telefone, não tem e-mail, não tem dado de contato. Então a gente tenta fazer a vinculação, tenta perguntar, aí nós somos obrigados a desvincular e procurar o próximo pretendente e a fila vai ficando comprida, né? Porque ele até pode ser o próximo pai daquela criança, pode ser o escolhido para ser os pais, as mães, que seja, mas como ele não tem dado de contato, e às vezes não é nem culpa da vara, é porque não tem mesmo um processo, a gente não acha uma coisa muito antiga, a gente acaba não tendo como fazer a ligação. Essa é uma das grandes inovações, o pretendente manter os próprios dados atualizados e saber a sua posição na fila. Isso é o que gerou também uma certa ansiedade, né? Porque, como a gente comentou no começo, existe essa posição na fila, que na verdade é uma posição de registro, né? Tudo vai depender do perfil da criança que você escolheu. Existem outros fatores. Então, as pessoas, agora que têm acesso à sua posição na fila, ficam com aquela ansiedade. Eu consultei hoje, minha posição mudou. Hoje é outra posição. Você experimentou já passaram esse tipo de situação para você, Diógenes? Diariamente. Como eu estou aqui, a senhora falou, eu estou aqui atendendo a parte de tutoria e de instrução do SNA para o Mato Grosso do Sul. A gente vê que a cada dia uma pessoa está perguntando, vários técnicos estão preocupados, estão atrás dessa informação, e o próprio pretendente também entra em contato com a gente. Não é? E é bem isso. A fila é só uma questão de registro. Esse número que você acessa lá e vê certinho, é só a questão do seu registro no sistema. Não quer dizer que é a sua fila. Então, vamos supor que hoje eu tenho uma criança, vou colocar uma criança que em tese é inadotável, né? Um adolescente aí, 13 anos. Uma adolescente, mulher de 13 anos, negra, e que tenha algum tipo de deficiência. A fila se forma a partir desse perfil. E aí vai procurar um universo de adotantes e de habilitados, aqueles que aceitam uma menina negra de 13 anos, e que tem alguma deficiência. Assim como, e aí se forma a fila a partir disso. Assim como nasce um bebê, não é? Nasceu um bebezinho, bonitinho, pequenininho, vai formar a fila daqueles que têm interesse do bebezinho de 0 a 2 anos, daquela forma. Como eu tive uma comarca recente, em que nasceu um bebê, mas o bebê tinha uma suspeita de uma determinada doença. Então, a fila não é que a criança vai para o casal que você acha mais legal para dar o bebê. Vai para aquele que aceita o bebê que tenha a determinada doença. Então, a fila ela é muito variável, ela é maleável, né? Ela é dependendo da criança que é colocada à disposição. Ela é da criança, né? As pessoas têm que entender que tudo é feito, criança é o centro e tudo gravita em torno dela, né? Ela que é o mais importante. E outra questão também que me chamou a atenção, que o pessoal sempre reclama, os cadastros, eles sofrem muitas críticas, né? Tanto, essa é uma das críticas. Outras, e isso é muito importante, porque eu vejo que muitos técnicos estão participando, estão nos assistindo, que o sistema ele veio, a gente precisa se adaptar a ele, e a gente precisa fazer um raciocínio crítico e melhorar o que ele precisa ser melhorado, mas ele não pode ser contra o sistema.
né? Porque Exato. ele é o método mais objetivo, vamos dizer assim, de assegurar que todos, em qualquer lugar do Brasil, possam, né, adotar igualmente, né, concorrendo entre nessa fila que você falou, né? Ano passado, doutora, quando começamos a fazer a migração, eu recebi o sistema com o código dele era 1.18. Hoje nós estamos em 1.51 alguma coisa, que é o código que a gente usa para mostrar as atualizações, igual a atualização de celular, atualização de 10. Eu estou usando o Android 10, eu estou usando o 9 e tal. Bom, o sistema passa por constantes atualizações. E eles são muito maleáveis, ou receptivos seria a palavra, na questão de fazer as mudanças necessárias para que funcione. Muito recentemente, logo que começou o SNA, eu falei, puxa, podia ter um campo de impressão aqui, e surgiu o campo de impressão. Então, a gente, mandando a sugestão, e sendo uma sugestão que possa ser acolhida facilmente no sistema, eles estão recebendo. Algumas coisas estão sendo implantadas e vão ficar incríveis, mas ainda é um sistema em mutação, em preparação. Dessa mesma forma, pode ter o sistema que for. Se não tiver aquela pecinha entre a cadeira e o teclado, fazendo o serviço correto, né, nós teremos problema. Teve desculpa, pegando esse assunto, tem uma pessoa chamada Aralfis aqui, mandou rir um pouquinho do Tinder, mas ele mandou aqui, ó. As crianças e adolescentes não destituídas também são cadastradas no SNA. Por exemplo, a criança foi acolhida, mas ainda está sendo avaliada e a sua situação está sendo estudada. Esse histórico estará no SNA? Sim, foi uma das grandes inovações, eu acabei deixando de falar agora há pouco. A criança que não está destituída. A partir do momento que ela entrou no sistema, e é onde eu falo que o técnico tem que ter todo o cuidado para fazer esse cadastro, tem que estar atento. Ela entrou no sistema judiciário, determinou o acolhimento, saiu a decisão de acolhimento, entra no SNA, cadastra e ela fica ali. E nós vamos acompanhar todo o andamento dessa criança. A partir do momento que houver uma decisão da suspensão do poder familiar e autorizar a procurar pretendentes, mesmo que ela não esteja destituída, mesmo que esteja com risco processual, nós vamos poder agora colocar para busca, coisa que nós não podíamos fazer antes no sistema anterior. E havia um receio muito grande por parte dos juízes, né, até de autorizar a busca por famílias de crianças que ainda não tinham a sua situação definitiva, já definida, né, porque é um risco processual. E aí a gente tem que avisar os pretendentes, a gente chama e fala, olha, temos essa criança, né, mas ainda está pendente a situação. Então, outra questão que também me pergunta, eu queria que você esclarecesse, tanto a liminar, essa suspensão que você está falando, é inclusive a liminar, né, Diógenes? Suspensão Isso. Definida tanto em sede de destituição do poder familiar, em sede liminar, se você suspender o poder familiar, você já pode inserir o nome daquela criança, né? Na verdade, nós temos que diferenciar bem isso. A criança entrou no sistema judicial. Ela entrou no abrigo ou na família acolhedora. Ela foi recolhida de alguma forma, tirada da sua família de origem, ela vai para o SNA. É Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção, ou Adoção e Acolhimento. Mas a adoção é o final do processo. O primeiro nós vamos cuidar, e a pessoa que havia me perguntado a respeito da instituição para devolver para a família, primeira coisa que nós vamos fazer, tratar para que essa criança seja devolvida à sua família, se esse for o caso, e o melhor para ela. É sempre pelo bem da criança, pelo melhor da criança ou da adolescente. No caso, se entrou, foi abrigada, cadastramos. A partir do momento que está cadastrado, nós vamos acompanhar e dar os andamentos corretos. Lá na frente, teve a liminar, suspendo, mas não coloco para adoção, continua lá, a criança vai estar no SNA, mas ela não vai fazer as vinculações automáticas à noite, ela não vai fazer a vinculação manual depois quando o técnico procurar, a não ser que haja uma decisão judicial dizendo suspendo e autorizo a procura no cadastro, nós não vamos mexer com essa criança, mas ela vai ficar sob a proteção do judiciário. E a partir do momento em que nós tivemos a devolução para a família, isso vai ser registrado lá.
devolvemos à família, essa criança foi dia tal. Porque nós temos vários casos, você que me perguntou da devolução, em que a criança volta, dali 2 meses volta para o judiciário, mais 2 meses volta para o judiciário. E nós temos isso lá dentro do sistema, tudo registrado. Aralfes, eu não sei o seu nome, colocou ali Aralfes. Ah, sim, não vai vincular, entendi. Não, não vai vincular. Só vai vincular a criança que estiver apta para adoção por decisão judicial. Mesmo que seja, por enquanto, em risco processual, né, doutor? Sim, sim, a gente avisa, né? Mesmo porque o pretendente ele não é obrigado a aceitar essa criança, né? As crianças que estão em risco processual, ele pode falar, olha, estou com receio, não quero me vincular no sentido de acabar me afeiçoando e depois vá que mude alguma coisa, porque a gente tem que explicar, né, Diógenes? Infelizmente, assim, Exatamente. a questão da infância, pelo menos creio que o Diógenes atue dessa forma, junto com o doutor Fernando, mas a gente tem que ser muito clara nas informações que a gente passa. A gente está, óbvio que a gente está lidando com expectativas, né, com pessoas que sonham em ter essas crianças, mas a clareza nas informações é que é muito importante, para não gerar falsas expectativas, a pessoa pensa, imaginei que fosse de um jeito. Não, a gente passa a realidade, e a pessoa pode, de fato, recusar essa criança sem prejuízo, né? Porque tem as recusas imotivadas, né, Jorge? Você passa por isso, de chamar os casais, esse eu não quero, essa criança eu não quero. Fica parecendo, doutor, uma questão de supermercado até, eu fico até meio assim, né? Mas acontece que o SNA agora tem um cuidado, um comando, em que Araceli Xavier, um abraço, agora que eu vi teu nome, Araceli. Aralfes é a Araceli. Araceli, o SNA, você coloca lá a informação, fez o vínculo, e nós temos 3 situações. Nós podemos desvincular, porque realmente não é o perfil, o sistema fez alguma coisa que não é o caso e tal, e aí o juiz coloca lá por outros e desvincula. Tem pela recusa justificada, olha, eu estava adotando, mas agora surgiu essa situação, minha família está passando por isso, eu quero dar um tempinho, essa criança não. Tem justificativa. Você entende que a negativa da pessoa ficar com aquela criança, olha, não quero risco processual, eu acho muito chato, como a senhora mesmo mencionou, não é? Que é muito ruim. A pessoa, me afeiçoei, agora eu tenho que devolver a criança para a família e tal. E tem um motivo não justificado, que é o que às vezes acontece, eu passo por isso de vez em quando também, a pessoa fala, não gostei, não senti atração. E eu vou dizer uma coisa para você, tem mãe que a hora que ela coloca o filho para fora, vamos dizer assim, que ela pega, ela não sente atração para o filho no primeiro segundo, não é? Você tem que adotar o seu filho que nasceu de você da mesma forma que você tem que adotar um filho que vem pelo processo da adoção. Então, tem justificativas que a gente não tem como aceitar e acaba colocando como negativa. Sistema. Terceira negativa, sem justificativa, suspende o cadastro da pessoa e a pessoa tem que procurar exatamente o judiciário e fazer uma reavaliação. Não é? O pessoal mandando abraço aí, judiciário na frente, mais Eu uma vi que vez. tem o pessoal do TJ do Ceará, que legal, que bom que vocês estão aqui conosco. Tem uma Rochelle, turma. legal. Ô Diógenes, outra coisa que você Sim. mencionou, que eu queria só explicar para os pretendentes, né? Eles têm uma possibilidade de fazer um pré-cadastro, né? Como você mencionou, foi uma das novas funcionalidades, né? Exatamente. Mas ainda assim, ele precisa ir ao fórum. Exatamente. O pré-cadastro é muito bom. Muito bom para mim, que sou analista judiciário. Eu adoro. Porque ele faz o pré-cadastro, coloca todos os dados obrigatórios no sistema, recebe um e-mail com os documentos necessários que ele tem que levantar, e ele pega tudo isso e vai até a vara e leva o protocolo mais os documentos e diz, olha, eu quero entrar com um processo de habilitação. Para mim, esse processo de habilitação, olha, TJ do Maranhão está aqui. Olha, que legal! TJ do Maranhão também, um abraço. Então, ele leva todo esse documento lá e, com isso, a gente faz a entrada. Aqui, na nossa vara, nós utilizamos esse pré-cadastro como a petição inicial do processo. Então, eu tenho por hábito
aproveitar o pré-cadastro, vou lá, importo o cadastro para dentro do SNA já com código, todos os dados já estão ali, eu inativo os habilitandos e gero o processo para que eu possa iniciar o processo de habilitação. Terminou a habilitação, vou lá, ativo novamente, coloco a data da sentença, está tudo certinho. Meu serviço está 50% feito. Por isso que é importante esse pré-cadastro. TJ de Goiás também mandando um abraço, Maranhão aqui também, tem mais gente. Legal, pessoal. Então, o que acontece? Com o pré-cadastro, você adianta o serviço, mas você tem que fazer a visita até a vara. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu estou recebendo os cadastros por e-mail. Eu recebo todos os documentos por e-mail, lanço no sistema e aí já inicia o processo e a gente faz as intimações por WhatsApp. Teve uma pergunta aqui, Diógenes, da Camila. Diga. Ela perguntou o seguinte: depois de feito o pré-cadastro, o pretendente pode mudar o perfil antes de ser habilitado? Pois é. O pré-cadastro é justamente o que o próprio nome diz, é um pré-cadastro. A partir do momento que você faz o curso, e agora nós também estamos adotando isso aqui na nossa vara, e alguns lugares já fazem assim, em especial Campo Grande, o pretendente faz o curso. Só depois é que ele entra com o processo de habilitação. Porque ele muda o pensamento, muda a ideia de qual tipo de criança que ele está procurando, o perfil que ele quer utilizar. Então, o perfil pode ser alterado a qualquer tempo. Depois que foi efetivado no SNA, também pode ser alterado, mas aí ele tem que solicitar a vara vai fazer uma reanálise e vai colocar ele lá da forma que ele solicitou, caso o juiz e mais a equipe técnica entenda que é assim. Uhum. Eu vi aqui que o meu assistente social entrou, o Eduardo, lá de Jardim. Tá reclamando que a gente está mandando abraço e não está mandando abraço pessoal, gente, porque a gente está tão intertido aqui, está tão interessante. Outra questão, Diógenes, que para mim acho que é o principal problema que o SNA continua repetindo, mas aí é como você mencionou, né? São as atualizações, que é a questão da alimentação do sistema, né? Uhum. Eu sofro muito quando eu vou olhar, às vezes você pensa, achei um casal. Quando você liga, eles já adotaram e continuam ali, né? Ou então a criança já não está disponível mais, mas consta no sistema como disponível, né? Exatamente. Então, isso é um problema sério, e aí você fica ligando, você fica incomodando a pessoa, porque, assim, teoricamente a pessoa já adotou e as pessoas continuam entrando em contato. Você tem se deparado, as pessoas reclamam muito nos cursos que você vai dar e também você tem contato, né, com pretendentes diretamente, Exato. né? Eles costumam mencionar isso, reclamar desses problemas de alimentação do sistema? É mais um problema diário, doutora. Mais um problema diário. Né? Inclusive a Rita Marques perguntou aqui, nas buscas ainda identificamos muitos cadastros atualizados, ela deve ser técnica, né? Pessoas que estão em processo de adoção, estão ativos e tantas outras. Você sabe informar se o CNJ está analisando como resolver? Gente, nós falamos agora há pouco, a doutora Menina lembrou, o sistema está passando por atualizações, mas não dá para o CNJ ou para qualquer sistema resolver problemas de alimentação. A pessoa adotou, vai lá e finaliza o cadastro, vai lá e inativa, vai lá e coloca tudo certinho, termina o serviço. As pessoas não terminam o serviço. O que acontece? Fica realmente tendo isso aí todos os dias. Nós temos uma fila imensa, aí a fila se forma, aquele casal que já estava lá atrás, já adotou e tudo mais, vem primeiro, você vai pegar o telefone, vai ligar, vai entrar em contato. Sinto muito, já adotou. Então você vai lá e justifica, tira do ar. Realmente é um problema muito sério. O CNJ vai resolver? Acho difícil, porque é um sistema que tem que ser alimentado. Ele sabe fazer os cálculos, olha, esse campo está errado, precisa inserir o campo da doença com mais cuidado, essa deficiência, isso a gente resolve. Mas a questão do cadastro em si, do que está escrito ali, não dá. Essa semana eu mandei parabéns para a equipe de Dourados, eles estavam fazendo, você entra no cadastro de Dourados, já no primeiro campo de observação tem detalhes. Casal só adota, se for gêmeos, assim, toda uma historinha. Então, você olhou ali, já consegue, pula para o próximo. Está usando bem o sistema.
Parabéns para a equipe de Dourados. Aí é assim que funciona. Que bom. Eu vi o pessoal aqui, o Thiago, que falou que fez o curso todo online devido à pandemia. Que bom que ele aproveitou, né? Porque o pessoal tem uma certa resistência com os cursos online, né? Isso é muito importante, é uma realidade, gente. A gente vai ter que se adaptar nesse período de pandemia. Então, que bom que estão fazendo bom proveito do curso e o Tribunal de Mato Grosso do Sul, mais uma vez, realmente Lá na frente. despontando, né, à frente, se adequando a essa nova realidade, né? O curso de pretendentes de adoção, o CPA, que eles colocaram no código, ele teve mais de 240 pessoas inscritas, fizeram o curso e a semana agora nós tivemos a nossa reunião virtual, está gravada, a coisa mais linda do mundo, grandes depoimentos, foi muito legal. Primeira turma, em breve sai a próxima turma. Eu estou terminando de formatar o curso para os técnicos, para manusear o SNA. E nós vamos ter esse curso oferecido a partir do dia 4 de agosto, já tem a listinha de 30 em 30 dos nossos técnicos e nossos servidores eles vão ser chamados para participar, porque não é uma questão, eu me inscrevo, eu quero, não. Já tem a turma programada, você tem interesse, manda um e-mail para o pessoal da EJUD e fala, eu quero, e a gente coloca vocês lá. Tá treinando. Outra questão também que é muito importante, como você mencionou, a vida da criança inteira hoje fica, né, arquivada nesse sistema. Por que que isso é importante? Porque, na verdade, as crianças, às vezes, mudam de estado. Às vezes, elas foram acolhidas em estado, elas mudam com um parente para outro estado e aí vêm a ser acolhidas. E com esse sistema, antes a gente tinha muita dificuldade de saber a vida da criança. Antes. Como que ela entrou no sistema, era difícil, né? Porque eram coisas de outro estado. E aí, às vezes, você não tinha acesso ao processo, e você tinha que ficar, né? Quem é da área da infância sabe, o telefone a gente usa sempre. É o WhatsApp, é telefone, porque a gente precisa resolver a situação. Então, o formalismo ali a gente ignora, né? A gente liga e tenta resolver. Então, o sistema foi muito importante nesse sentido. Então, os técnicos, a gente precisa entender que precisa alimentar. Vai demorar, é difícil, porque são vários campos, mas a gente precisa preencher. E outra questão que me parece ser muito interessante nessa questão da alimentação, também se refere aos pretendentes, né? Quando mudam de estado, porque muitos me perguntam isso, eu tenho medo. Isso era bom você explicar, Jorge, para o pessoal, porque eles podem alterar o telefone e o e-mail no campo destinado a eles, né? Mas eles têm medo de fazer a alteração e perder o lugar, perder o registro. Então, eles não mudam nada. E mudam de endereço e não avisam, né? Então, assim, pode mudar de endereço, vai perder o lugar na fila, Jorge? Se mudar de endereço? Não, desculpa, doutora. Um abraço para o doutor Juliano Máximo, que está aqui com a gente também. Um abraço para ele. Uma das coisas que vai acontecer é o seguinte, você mudou, antes da sua mudança, ou mesmo após, entre em contato com a vara, diga que você mudou de órgão julgador, que você foi para uma outra comarca, foi para uma outra cidade, e que você quer ser administrado por aquela cidade, e o seu processo vai ser encaminhado, tanto o processo judicial, quanto o processo dentro do SNA, vai mudar lá o código. Importante você, que é pretendente, manter os seus dados atualizados. Atualize seu e-mail, atualize seu telefone. A sua posição na suposta fila não vai mudar, porque o que determina a fila é a sentença de habilitação ou de renovação. A sua sentença de habilitação vai te colocar numa posição dentro do cadastro. Você fez a renovação, você vai ser devolvido lá naquela posição. Você só vai perder o seu lugar na fila se você deixar de fazer a sua atualização, se você deixar do seu cadastro ser inativado por falta de justificativas plausíveis, e aí vai. Aí nós vamos passar por uma nova reavaliação, uma nova avaliação, e aí você pode ter, de repente, uma posição diferenciada. Mas, mesmo assim, o sistema já previu que, se ele foi habilitado a primeira vez, a reavaliação o coloca novamente naquela posição. Por isso que tem gente que muda de lugar, porque foi reavaliado. Como que ele vai perder o lugar na fila dele? A senhora sabe dizer para mim? Não.
Vou contar um segredinho. Quem que pede um lugar na fila? Quem já adotou. Adotou? Lá para trás. Vai esperar. Agora vão os próximos. Quem já adotou, vai lá para trás da fila. Ah, eu quero 2, mas eu adotei 1. Quero 3. Isso é importante você mencionar, porque as pessoas pensam assim, eu quero, na hora que faz o cadastro, fala, eu quero 3 crianças, mas quer ficar para sempre, adotei a primeira, mas para sempre eu quero ficar naquele lugar, né? E na Não fica. verdade não fica, gente, porque senão nunca ou as outras pessoas vão conseguir, né? Então é Exatamente. interessante isso. Aí precisa ser respeitado isso, você é reclassificado, né? Exatamente. A adoção lhe coloca na fila novamente. Você pode ser colocada da sua escolha para mais crianças, mas lá atrás dos últimos colocados, porque você tem que, como disse a doutora, dar a vez para os próximos. Né? A Outro gente. tema, outro tema também que a gente ainda não abordou, Diógenes, e me chamou muita atenção a forma como ele foi tratado com relação ao SNA. A gente mencionou, está desde o início falando que o centro é a criança, na verdade, visou efetivar a doutrina da proteção integral. E também veio a previsão no cadastro, e isso já me perguntaram em algum um outro evento, falando que, mas agora pode ser adoção, até as adoções fora do cadastro tem que entrar no SNA, né? Que aí é o que a gente, lá é mencionado, inclusive no manual e na resolução do CNJ, as adoções intuito personae, né? Que precisam também ser mencionadas ali. Queria que você falasse um pouco para nós delas, das Na verdade, hipóteses. as adoções em tudo persona não são, e eu quero deixar claro, não são para regularizar aquelas que você adotou a brasileira. Você foi lá, pegou e tal, não sei o que, chegou em tudo persona. Existem algumas situações em que só um do casal está adotando, tem só um familiar que tem a habilitação para isso dentro da previsão legal para que ele adote, e essa criança já está com ele desde o nascimento. Tem algumas situações em que o juiz vai entender que aquela adoção pode ser efetivada, e agora, para fins de estatística e acompanhamento também da vida da criança, nós lançamos lá. Não é uma criança abrigada, muitas vezes, mas é uma criança em que nós vamos acompanhar ali no Intuito Persone. Às vezes também tem a situação daquela criança, daquele pretendente que não está no cadastro, mas ele foi num abrigo e gostou de um adolescente de 15 anos, 16 anos, se afeiçoaram. Não está no cadastro. Então, às vezes, ele pode entrar para o cadastro, depois ele procurar fazer a vinculação e tudo mais, ou ele já pode entrar com o pedido. Olha, aquele adolescente que, teoricamente, eu vou usar esses aspas aqui, mas é inadotável, eu quero adotá-lo. Então, para nós, o grande objetivo é a proteção da criança, do adolescente, é resolver o problema, que cada criança tem a sua família. Então, é um intuito para a criança que está no sistema, mas eu quero ela. Então, a gente lança lá no SNA como intuito persone. Mas é só nessas situações. Não faça adoção brasileira. Não vá catando criança por aí, dizendo, é minha, e depois vai dar um problema danado. Então, um promotor de Minas Gerais, desculpe, o promotor André Tuma, um grande amigo nosso, que é também ligado à ANGAAD. Grande abraço, André, que bom vê-lo. Está aqui conosco, nos acompanhando. Mas é isso. Não podemos favorecer as adoções à brasileira. Não vai sair catando criança dizendo que é sua. Acabou passando uma informação equivocada, que as pessoas vincularam esse nome àquelas adoções em que a mãe escolhe para que ela quer entregar a criança. E aí, essas situações irregulares fora do cadastro, na verdade, essas situações que o SNA previu que seriam fora do cadastro, estão previstas no ECA, né? São aquelas Sim. situações de crianças que já estão sob a guarda de algum parente, né? Exato. Essas que você mencionou, as unilaterais, que aí um esposo vai adotar o filho, né? Do outro. Isso. Então, assim, que realmente são situações que não está havendo burla ao cadastro nesse sentido, né? Porque a lei Exato. faz algumas previsões de manter a criança naquela sua família consanguínea, enfim. Só para deixar claro isso, porque agora, como o centro é a criança e não só a adoção em si, o sistema de adoção,
como é um fato que interfere na vida da criança, ele tem que estar ali anotado no sistema. Isso é uma coisa que a gente Justo. não fazia, assim, não se fazia antes, né? Era um problema. Nós tivemos algumas adoções unilaterais e também algumas in tutto personae nesse caso, assim, que a família já estava há bastante tempo com aquela criança por conta de família mesmo. Eu acabei lançando no sistema anterior, mas não era exatamente nesse tipo de controle que nós temos hoje. Eu lancei por uma questão de dizer, olha, nós tivemos essa adoção, então tinha que acontecer. Mas o SNA veio para resolver essa falha em termos de acompanhar a criança realmente. Isso, então, ó, Diógenes foi super claro. Na verdade, não é que o SNA agora está acolhendo, aceitando, validar situações irregulares, não é isso. Né? São situações que já estavam previstas em lei, simplesmente para fim de anotação, registro e acompanhamento, né? Exatamente. Vi que tem uma pergunta aqui da Paloma, perguntando como fazer quando o sistema não consegue achar o pretendente por conta da diferença do perfil. Aí ela colocou assim, entre parênteses, em casos de busca ativa. Busca ativa era um assunto muito interessante, de onde o pessoal sempre pergunta, mas o que é a busca ativa? Né? Inclusive, É, eu verifiquei que no CNJ, para fins de atualização do SNA, eles estão querendo fazer uma adequação, né? Para tentar inserir, que é uma realidade de quem atua nas áreas da infância. Você podia explicar para nós? claro. Duas coisas. Para saber um pouco mais sobre buscativa, acessem o perfil do YouTube da Angaad. Lá no YouTube, Angaad, só isso, ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Lá nós temos um workshop que foi feito semana passada, só sobre buscativa, das 2 da tarde até as 6 da noite, ou 6 da tarde, nós ficamos falando sobre buscativa e tendo algumas explicações com várias pessoas muito interessantes. Então, só acessar o vídeo lá, está disponível, Angaad, dentro do YouTube. Você vai ter tudo sobre buscativa. A segunda coisa, o SNA, o que fazer quando o sistema não consegue achar o pretendente? Bom, nós tivemos uma outra inovação. Quando você coloca lá no seu perfil que você quer uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o sistema vai procurar dentro dessa faixa. Contudo, o técnico tem a opção de escolher também com uma margem de 2 anos, igual as pesquisas que nós vemos por aí. A margem. Então, nós podemos procurar pretendentes que sejam com mais 2 anos ou com menos 2 anos dentro daquele perfil. Nessa questão da busca ativa, eu ainda não recebi do SNA ou do CNJ nenhuma informação de como, mas nós temos que procurar a criança dentro dessa questão do perfil. Mas eu tenho um casal que está no sistema, ou um pretendente, ou o que seja, uma monoparental, que está no sistema, e tem uma criança que serve, mas ninguém quer adotar e tal, tudo mais. É uma questão de se conversar com a vara, de qual dos dois perfis precisam ser reavaliados, e de repente o match, como eu fiz o Tinder, que alguém viu lá atrás, acontece. Né? Aí o técnico vai fazer. E às vezes vai fazer por intuito personal mesmo. Como eu disse, é a busca ativa. Achei a criança que eu queria num abrigo, ninguém na fila tem interesse para adotar. É muito triste quando a gente acessa o sistema, doutora, e aperta ali, procura e roda, e não aparece um pretendente. Aqui vale uma lembrança. Nós temos pretendentes municipais, pretendentes estaduais e pretendentes nacionais. Os municipais, eles só vão procurar, as crianças só vão ser procuradas dentro do abrigo que tiver na sua cidade. Aqueles que são estaduais vão procurar em todas as comarcas do estado para fazer o vínculo das crianças. E os nacionais, ele pode determinar se ele quer o Brasil inteiro ou se ele quer tão somente os estados que são próximos a ele. E aí E é o uma pretendente tem escolha essa do opção pretendente, né? do pretendente. O pretendente vai dizer assim, olha, eu quero só aqui do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que está próximo, Paraná, Goiás e São Paulo. Só desses. Eu não posso pegar uma criança lá do Maranhão, porque eu não vou ter condição de ficar 15 dias lá em estágio de convivência, não vou ter condição de ir várias vezes visitá-la, mas é uma opção do pretendente. Lembrando que o custeio dessa viagem é por conta deles, por isso que é importante refletir,
né? Porque às vezes você faz um planejamento, a hora que a gente liga e fala, ó, porque precisa vir, né? E precisa vir a Sim, comarca, permanecer um período lá, e aí, a depender da comarca, é definido pelo juiz a forma como essa aproximação vai acontecer, né? Mas o custeio dessa viagem, dessa estadia, é do pretendente. Então, por isso que é viabilizada essa escolha, né? De você escolher se você quer o município, só dentro do seu município, estado ou Brasil inteiro. Então, isso é muito importante. Também me pareceu ser muito. Os juízes têm que ter muita atenção com relação aos dados cadastrais das pessoas dentro do processo, porque também os técnicos me relatam muita dificuldade. O meu próprio também às vezes mencionar, não tem o CPF do guardião, não tem tal coisa. E o sistema não autoriza que você preencha se você não tem esses dados, né? exatamente. O sistema está filtrando tudo pelo CPF. Eu, inclusive, a pessoa que é responsável pelo abrigo institucional. Eu tenho que ter nome, endereço, CPF, telefone dele. Tem a técnica aqui que a Leoni, a gente chama de preta. A preta, eu tive que ir atrás da preta e falar, preta, me passa seu CPF, RG, endereço, tudo certinho para cadastrá-la como a responsável do abrigo. Tudo no SNA está vinculado ao CPF e aos documentos. Inclusive, um dos alertas que a criança recebe ali é criança sem documento há mais de 3 dias, há mais de 5 dias. Ela precisa ser documentada. Ah, mas ela nasceu. O abrigo, a instituição tem que registrar a criança e trazer o registro para o fórum. Precisa ter o documento. Então, os juízes têm que se atentar realmente nas decisões, e os técnicos e tudo mais. Ah, eu vou conceder a guarda para a dona Maria das Couve ali. Tudo bem, mas qual que é o endereço dela? Qual que é o telefone dela? Qual que é o e-mail dela? Qual que é o CPF dela, RG dela? Sem isso, eu não consigo registrar a guarda no SNA. Realmente não vai. Porque a gente fica naquela vontade de agilizar, só que aí depois a gente precisa registrar o que aconteceu e não consegue. Aí o cadastro fica pendente, porque aí você vai atrás da pessoa, às vezes a pessoa mudou, ou enfim, já veio só pegar a criança e saiu, né? E gera uma certa confusão, né? Então é Exato. importante. Agora, Jorge, eu queria que você passasse que também, antes, logo quando surgiu os anúncios da live, começaram a enviar algumas perguntas, né? Uma Certo. delas, como a Vara de Cidrolândia é uma referência dessa organização, principalmente na época de implantação do sistema e adequação. Eu queria que você passasse uma comarca que precisa organizar, está tudo desorganizado nela. O SNA não Certo. está atualizado. Você tem um protocolo estabelecido. O que fazer primeiro? Qual que é o primeiro passo para a regularização dessa situação? Eu vou usar uma comparação muito, a meu ver, ruim, mas eu acho que é bastante claro. Para quem trabalhou em vara de execução penal, sabe que o processo acompanha o preso. A mesma coisa é com as crianças. O primeiro passo é você ir até o abrigo, o técnico, o analista judiciário, o chefe do cartório, não sei, o juiz tem essa obrigação a cada 3 meses de fazer a reavaliação, vá até o abrigo, fulano, beltrano, ciclano, pega a informação da técnica, qual que é o número do processo, tudo certinho, pega essas informações. Bom, você está com 10 crianças no abrigo, você tem que ter 10 crianças abrigadas no seu sistema. Já tem criança para você inativar. Se você tem 5, tem criança que você deixou de cadastrar. Primeiro passo, deixar o cadastro do abrigo ou das famílias acolhedoras devidamente regularizado. Se você abrir e tiver cheio de sininho vermelho, pode escrever que tem muita coisa faltando ali. Coloca os dados, a capacidade máxima do abrigo, da família acolhedora, organiza. O primeiro passo é esse, deixar os cadastros do seu abrigo e das suas famílias acolhedoras bem certinho, com a capacidade e tudo, e vá pessoalmente ao abrigo. Vá ver quem está lá, pega os nomes. E aí você começa a regularizar processo por processo, porque graças a Deus, o SAG é muito, muito tranquilo de você localizar os processos. É tudo eletrônico. Até os mais antigos, às vezes, já estão até digitalizados. Então, você consegue colocar a sua
Comac em dia. Vai lá, deu erro, está faltando alguma coisa. A maioria dos erros, doutora, é falta de documentação da criança, falta de destinação. Olha, essa criança está ativa aqui no meu abrigo, mas ela não está nem abrigada, nem adotada. Aí você puxa o processo, ela já foi adotada lá, não sei aonde. Você vai lá e já faz o registro da adoção. Não quer fazer o registro da adoção? Inativa. Começa visitando a sua instituição de acolhimento. Você tem fisicamente o que tem para arrumar no processo. É assim que nós começamos aqui. Quando houve a migração, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Preta. Preta, quem está aí? Ah, eu tenho 15. Me manda o nome dos 15. Se você tiver um processo dos 15, eu quero o processo dos 15. Fiz uma planilha, lancei os dados e fui acompanhado no SNA, a migração, para poder ver quem estava certinho. E aí, nós temos Fora os alguns alertas. evadidos, né? Fora os evadidos, né, Jorge? Porque Exato. não é todo mundo que lança no sistema. Ah, e aí às vezes você determina a busca e apreensão, o abrigo avisa que houve a fuga, ou enfim, não se sabe onde está a criança, e aí você tem esse campo também, né? Hoje nós temos que lançar a evasão e a criança vai ficar com o alerta vermelho enquanto ela não for localizada. Ou não atingir a maioridade e você inativar. Ou, Deus me livre, faleceu, coisa parecida. A Sâmia está perguntando, você acha que deveria o mesmo servidor, ser o mesmo servidor para alimentar o acolhimento e a adoção? Veja, nós temos comarcas, é uma das coisas que às vezes eu questiono aqui, doutor. Temos comarcas que um vai lá e cadastra. O outro vai lá e acolhe. Aí tem o outro que vai lá e abre, o outro vai lá e adota. É bastante complexo. O mesmo servidor para acompanhar tudo, também às vezes é muito pesado. Aqui na minha comarca, até a semana passada, eu era o único servidor da vara. Único da vara. Eu e mais a chefe de cartório. Então, cuidar do cadastro, mas todo o universo de processos de uma vara civil não era fácil. Agora nós recebemos uma colega, graças a Deus, e ela vai começar a aprender isso muito próximo, a Letícia, que está com a gente agora. Então, é importante, Sâmia, que a questão seja muito bem acompanhada. Ela falou assim, porque uma letra diferente da genitora e os irmãos é uma dor de cabeça. O bom do SNA é que ele é fonético. Então, se você escrever João com acento ou sem acento, João com H no meio, ele vai entender que é João. Então, até que esse problema não é tão grande. Mas é importante que, de repente, se você não tem o mesmo servidor fazendo tudo, que você tenha uma equipe coesa, correta e que fale a mesma língua. Que se reúnam diariamente, uma vez por semana, para saber o que está sendo feito na SNA. Senão, nós vamos ter cadastros falhos, sim. Mesmo porque a gente está com esse déficit de servidores mesmo no Estado, né? Não sei se é uma realidade do Brasil inteiro, creio que sim, mas aqui a gente são várias que são únicas, né? As primeiras de primeira entrância, você é tudo, você é preso, execução penal, você é infância, né? E aí você já tem um déficit de servidor. Então, realmente, essa ausência de profissional para fazer esse cadastro é algo sério. Ainda mais agora que a gente também tem que lançar as concentradas, né, Diógenes, no sistema. Agora, com a pandemia, a gente pode não reavaliar assim, na concentrada, né? Foi admitido que, excepcionalmente, a gente faça só com as informações contidas no PIA, né? As reavaliações. Mas, assim, o lançamento, então, acaba que, às vezes, o servidor que te acompanha na audiência faz o lançamento da concentrada, o servidor do cartório, a hora que você determina o acolhimento, faz o lançamento do acolhimento. Aí fica assim, sabe? Cada um com um papel, é meio complicado, às vezes, né? Viu, doutora? Me pediram para lembrar a senhora, nós estamos com 6 minutos para dar, eu acho que é 1 hora, e aí o pessoal quer gravar, né, a nossa live. Ah, sim, é verdade. E se nós não encerrarmos agora, nós não conseguiremos gravar, porque o Instagram derruba a gente, né? Tem muita pergunta ali para trás. É verdade, o pessoal participou bastante, né? É porque é um tema que toca, né? A infância, ela é uma causa, na verdade. A gente tem que ser apaixonado para lidar com ela, porque não é fácil, né? Vocação. É vocação. E você é um vocacionado, eu estou cercada de servidores vocacionados comigo também. Espero que todos os meus colegas também tenham, né? Então, da minha parte, eu agradeço muito o convite.
Foi um prazer estar aqui com todos vocês. O Diógenes já conheço já há um tempo, admiro muito o trabalho dele, Obrigado, né? E doutora. que venham próximos encontros. Agora eu vou passar para você se despedir do pessoal que está tão feliz ali, dando só Tem um monte de palminha gente para você. para a senhora, que isso, a senhora muito gentil, uma querida, nós temos, realmente, é muito importante que tenhamos pessoas vocacionadas como a senhora, como magistrados. O mais importante são os magistrados. O servidor é importante? É, mas quando o líder não traz essa paixão pela criança, não traz paixão pela infância e a juventude, nós acabamos não tendo também os servidores muito apáticos, mornos, né, ou mornos, mas a questão do magistrado ser um líder, um parceiro, gente, vamos lá, a coisa vai dar certo. Claro, eu estou sendo folclórico, mas isso é importante. Nós precisamos que pessoas como a senhora aceitem estar falando sobre, participando sobre, assim, com essa humildade que a senhora mostrou, me trazendo aqui, eu, mero servidor ali, o pequenininho do cartório, podendo estar com a senhora aqui, foi uma honra, viu? E a gente Muito não obrigado. consegue fazer nada sozinha. A desembargadora Beth, que está Que bom. capitaneando aí a coordenadoria da infância, né? Que feliz aí da participação de todos. Obrigada e até a próxima. Obrigado a senhora também. Um abraço para a desembargadora Elizabeth. Tudo de bom. Tchau.